Então, quais são os principais marcadores utilizados na genética forense? Dentre os principais marcadores, nós temos os mini e microsatélites, muito utilizados até hoje para a elucidação de casos criminais. Porém, há outros marcadores muito utilizados, como os marcadores contidos no DNA mitocondrial humano, os marcadores contidos no cromossomo Y humano e SNPs variados. Bom, focando nos mini e microsatélites, também conhecidos como sequências repetidas em tandem ou STRs, nós temos que, tipicamente, mini-satélites são sequências maiores do que 6 pares de bases em repetição, como é o caso do mini-satélite B1S80, que apresenta uma unidade de repetição de 16 pares de bases, em que nós podemos ter repetições variadas de 16 pares de bases contidos dentro de um locus. E aí nós podemos amplificar a região a partir de a região contendo as repetições, a partir de primers que estejam anelando-se às regiões flanqueadoras das repetições. E aí nós temos também outros marcadores baseados em microsatélites, que são compostos por repetições menores que 6 pares de bases, como é o caso do marcador STR TH01, em que nós temos aqui uma unidade de repetição de 4 pares de bases, em que novamente nós podemos amplificar a região utilizando então primers que irão anelar nas regiões flanqueadoras da região repetitiva dentro do locus do gene. Bom, qual seria então o principal sistema de detecção de STRs, né? Aí abrangendo os mini e microsatélites que são utilizados na genética forense. Nós temos dois sistemas principais, estes baseados em fluoróforos, né, compostos que emitem um comprimento de onda de fluorescência após absorverem um determinado comprimento de onda, que normalmente são baseados no fluoróforo Cyber ou Tachman, né, e suas variantes. Aqui nós vamos dar um enfoque ao fluoróforo baseado na tecnologia Tachman, ok? Na tecnologia Tachman, nós temos que uma sonda, além dos primers que são utilizados para amplificação, também é utilizada, sendo que nessa sonda nós temos em cada uma das suas extremidades, 5 linhas e 3 linhas, dois compostos diferentes. Um composto denominado de repórter, que é de fato um fluoróforo, e um composto denominado de quencher, né? aquele que impede a emissão de fluorescência a partir do repórter. E então, esta sonda, assim como os primers, também apresenta uma complementariedade de bases com o DNA molde, ok? E essa complementariedade de bases está situada no interior do fragmento que será amplificado, né? Então nós temos um primer direto, ou forward, e um primer reverso, né? Ou aquele primer que tem a outra direção na amplificação. E aí a sonda irá se anelar, né, na região a ser amplificada bem no interior, né, flanqueada pelas sequências dos primers que irão anelar nas regiões flanqueadoras. E aí nós temos que a presença do impedidor ou quencher, né, realmente impede a emissão de fluorescência pelo repórter, sendo eles colocados em cada uma das extremidades da sonda, né? E aí então nós temos um impedimento, né, ou quenching da fluorescência. E aí, quando nós submetemos a polimerização, utilizando a TAC polimerase numa reação de PCR, por exemplo, nós temos que a polimerase, pela sua atividade exonucleásica, é capaz, então, de degradar a sonda, que será, então, irá anelar uma parte do fragmento do DNA molde, e aí, ao atuar, né, na sua atividade exonucleásica, ela libera, então, o repórter fluorescente, o fluoróforo, né, que é, então, distante, longe do impedidor ou do quencher, pode
emitir sua fluorescência normalmente, que será então detectada a partir de um sensor no equipamento de PCR em tempo real, né, quantitativo em tempo real, que quantifica esta fluorescência. Ou seja, a presença, a emissão de fluorescência, ela é dependente do anelamento da sonda, que irá conter necessariamente um repórter e um quench juntos. Só que o repórter é apenas capaz de emitir a fluorescência quando está afastado, longe do quench, que, no caso, não ocorre enquanto eles estiverem ligados nas duas extremidades. Porém, a atividade exonucleásica da polimerase faz com que, então, o repórter seja liberado e esse, então, emita a fluorescência que irá então, indicar a amplificação do fragmento. E, quanto mais sondas se anelarem ao DNA-alvo, ou seja, quanto maior a presença do DNA-alvo indicada pelo anelamento das sondas, maior será também a fluorescência, ok? Então, a DNA polimerase cliva, né, destrói, no caso, a sonda, liberando, no caso, o fluoróforo, ok? Isso faz com que ocorra, então, a emissão de fluorescência, que será, então, detectada pelo equipamento. E aqui o mesmo processo explicado de outra forma, né? Nos passos de um PCR convencional, que envolvem a desnaturação das fitas, anelamento dos primers e hibridação da sonda, né? Que também é um anelamento, né? Um pareamento Watson-Crick clássico, né? E posterior extensão pela polimerase. Nós temos então que a sonda contendo fluoróforo e quencher não permite a emissão de fluorescência, pois o fluoróforo está muito próximo do quencher, ou impedidor. E aí, o anelamento dos primers mais a sonda faz então com que a sonda esteja posicionada no interior do fragmento a ser amplificado, e pela atividade de extensão, a polimerase também atua como exonuclease, que libera o fluoróforo, perdão, né? O repórter fluoróforo, que irá então emitir fluorescência a ser detectada pelo equipamento. Este é o método clássico, né, altamente sensível e altamente específico da tecnologia TACMA para PCR em tempo real. Bom, e aí então, baseado nessa tecnologia, né, de fluorescência utilizando sondas específicas, nós podemos então usar, né, sequências repetidas em tandem, né, como mini ou microsatélites para a determinação de polimorfismos específicos no interior de locos contendo repetições do tipo STR. Então nós temos aqui, por exemplo, dois tipos de PCR que são muito utilizados para determinação de STRs, que são, então, por sua vez, utilizados para resolução de casos criminais, né, para determinação de perfis específicos de polimorfismos em indivíduos que são suspeitos de realizar crimes, né? Então nós temos aqui, no caso, primers de PCR convencionais, né? Um primer forward direto ou um primer reverso, por exemplo, né? Reverso ou reverso aqui, que irá anelar-se nas regiões flanqueadoras, mas um pouco mais distante da região que de fato apresenta a repetição de seções, né, de pares de bases. E nós temos então um primer que anela muito mais próximo dessa região, né? Normalmente é um primer muito mais sensível à descoberta dessa região repetitiva, né? Esse primer denominado de primer mini STR, né, que também tem a versão direta e reversa. Então, nós temos que o sistema convencional, né, usando primers convencionais, ele pode ter, então, sucesso na amplificação dos fragmentos, né? Vamos supor que, por exemplo, eu tenho então um amplicon sendo detectado pela emissão de fluorescência, né? Esse gráfico aqui mostra a emissão de fluorescência, né? E aqui é a quantidade de intensidade de fluorescência dado por esse pico, e aqui no caso aqui o tamanho do fragmento, aqui próximo aqui por volta de 247, 246 pares de bases, né? E aí nós temos outro fragmento aqui também, a partir do uso de um outro par de primers, né? Todos eles irão então amplificar neste locus, ok? Mas esse outro sistema, né, mais próximo da região contendo a repetição, pode então ser utilizado para que se aumente a capacidade de detecção, né, aumente a sensibilidade, né? Pois, no caso aqui, nós podemos ter com muito mais facilidade
a obtenção do amplicon contendo a repetição. E aí, a fluorescência ela tem uma maior intensidade, né? Esse gráfico aqui no eixo vertical mostra a intensidade de fluorescência, né? E aqui nós temos o locus, o fragmento obviamente será menor, pois no caso aqui o primer ele não anela em regiões mais distais, digamos assim, da região repetitiva, né? E isso então faz com que também se aumente a sensibilidade e aí por fim aumente então o número de amplicons e também a quantidade de fluorescência a ser emitida. Bom, e aí então nós temos então, o mesmo princípio, né? Uma região que irá então se anelar com o primer direto, uma região que irá se anelar com o primer reverso, ok? E aí nós tentamos aqui identificar a região contendo repetições de sequência, né? Repetições de sequências consecutivas ou em tandem, né? Como nós estamos colocando aqui na definição de STR, né? E aí nós podemos quantificar as repetições em tandem na direção direta, né, e na direção reversa também. E aqui nós temos os famosos 13 loci básicos de STR utilizados pelo CODES, né, no caso que é o sistema, o banco de dados de DNA, né, de marcadores moleculares de DNA do FBI, né, ou a Polícia Federal dos Estados Unidos, né? O FBI apresenta então um banco de dados contendo informações de marcadores moleculares, né, depositados, né, a partir da obtenção de sequências, né, de DNA de indivíduos considerados suspeitos. E aí, então o FBI mantém no CODES, né, esse banco de dados, né, de todos os 13 losses básicos, né, contendo microsatélites, repetições de microsatélites e microsatélites, para então posterior identificação e rastreamento, né, de potenciais suspeitos, né, de crimes nos Estados Unidos, né, e também internacionalmente. E aí, então são esses 13 losses que são utilizados para a verificação de padrões únicos de polimorfismos que podem, por fim, identificar então, assim como ocorre, né, com impressões digitais, com padrões de coloração de íris, né, com arcadas dentárias, identificar de forma muito precisa, né, com grande acurácia, realmente a identificação, né, o perfil de polimorfismo de suspeito de crimes, né? E aqui nós temos então os 13 loci, que contém então regiões que são repetidas em tandem, né, contendo mini e microsatélites. Bom, e aí o mesmo processo, né? Nós temos aqui, mais uma vez, a apresentação de como que diferentes losses são amplificados para determinação de padrões, né? Nós temos aqui, por exemplo, um locus que pode ter um determinado tamanho devido à questão da quantidade de repetições, né, para cada indivíduo. E aí nós temos então primers que vão então amplificar esse locus, né? Aí nós temos outro primer que amplifica esse locus e um terceiro locus. E aí o sistema ele pode ser também multiplex, como nós sabemos que os mini microsatélites apresentam essas características, né, de serem marcadores moleculares que são passíveis de ser utilizados de forma multiplex, ou seja, mais de um marcador, mais de um locus sendo detectado ao mesmo tempo, ok? E aí nós temos que, num perfil, né, de detecção por emissão de fluorescência, né, ou mesmo por eletroforese, nós temos então que fragmentos menores podem ser mais facilmente amplificados do que fragmentos maiores, tá? Dependendo também da eficiência da polimerase e dependendo da facilidade da sensibilidade, né, de detecção do locus, né, e da sonda, do fluoróforo que for ser utilizado. Então, existem outros fatores que podem influenciar a intensidade de fluorescência a ser emitida, ok?